Shalom a todos, Boker Tov. Hoje nós vamos falar aqui do dia 120 de não fazer Lashon Hara, fazer Shmirat Lashon. Diz respeito no primeiro ciclo do dia 1º de Shivat ou no segundo ciclo 2 de Av. Sejam todos muito bem-vindos no nosso treinamento de saber como usar a nossa língua, a nossa boca, no sentido de falar, e como também usar os nossos ouvidos, ou quem sabe não usá-los, nenhum nem outro, quando não for nem conveniente, nem produtivo, nem kasher, como nós dizemos. Então sejam todos muito bem-vindos ao dia 120. Nós estamos adiantados, inclusive. Nós estamos aqui, não se perca, sessão 4, as leis do Rehilut, que é aquela fofoca propriamente dita, não é? Primeira parte, as muitas formas de fofoca. Dia 120, nós vamos falar de comitês e cortes. Vamos ver bem aqui se é nos comitês e cortes. Comitês e cortes. Sabe que o dia de hoje, ele me fez refletir algumas outras coisas, além de simplesmente que significativo, que significância, que precioso que é esse estudo, ou essa maneira de nós entendermos esta expressão Lashon Hara, abrangente, não simplesmente guardar a língua, né, Shmirat Lashon, ou não fazer maledicência, mas algumas coisas que são do nosso pensamento e também algumas coisas que podem não parecer maledicência, mas elas acabam, dá para encaixar e é maledicência. E nós vamos tentar refletir sempre, tirar tudo que há de bom desse estudo. Às vezes o estudo diz respeito a não falar de fulano, não prejudicar, não depreciar, mas você vai ver que tem muitos arranjos aqui que dá para nós fazermos. E eu refleti sobre uma coisa bem importante aqui, para mim foi importante, pelo menos eu espero que seja para vocês também. Nós vamos começar a leitura aqui, primeiro da máxima aqui do dia. Com certeza, não podemos ter esperanças de melhorar nossa situação contrariando a vontade de Hashem. Tá bem óbvio, né? Com certeza, não podemos ter esperanças de melhorar nossa situação. Na parte filosófica, nós vamos ver do que ele está dizendo, do que ele está falando, mas olha só, já é abrangente. Como é que a gente vai ter? Com certeza não vai melhorar nossa situação se nós continuarmos contrariando, né, a vontade de Hashem. Aqui não diz ordem, aqui não diz obrigação, aqui diz a vontade de Deus, que por certo não é ruim, não é má para nós. Então, no Sefer Hafetz Haim sobre Lashon Hara, comitês e cortes. A proibição de falar Rehilut, eu vou falar para vocês como é que é Uresh. Vamos aprender bem aqui Uresh. Uresh, ele vem da garganta. É quando nós falamos Bereshit, o correto mesmo é nós falarmos Bereshit. Então seria Rehilut. Mas a maioria das pessoas, e até mesmo em Israel, fiquem tranquilos, até mesmo lá os judeus ou os israelenses, modernizando a coisa toda, muito inglês no meio, e nós aqui no Brasil, que temos dificuldade em misturar, em fazer esses sons diferentes, sons que parecem com R, né? Tem o R, o R, para nós diferenciarmos o Uresh de rei, de ret e de rei, fica difícil, por isso nós falamos Rehilut, mas eu quero que vocês saibam que o corretíssimo, tá? Mas é aceitável como nós falamos, mas o corretíssimo seria Rehilut. Então, Rehilut para nós. A proibição de falar Rehilut é altamente relevante quando um comitê se reúne para considerar a possível entrada de um indivíduo numa escola, emprego ou firma, ou uma nomeação para uma posição comunitária ou organizacional. Aqui
Quando a gente fala do comitê, são aquelas pessoas, então, seja na escola, seja numa comunidade, seja num grupo, numa sociedade fechada, por exemplo, algumas coisas de estudo, por exemplo, aquele comitê que vai escolher, não é que vai colocar uma em votação ou que vai discutir a entrada de um membro ali. Você sabe, né? A sofrência da música. De repente vem uma furadeira, também de repente vem uma cachorrada, e nós vamos andando assim na nossa vida, porque você que está aqui é porque deve gostar de treinar, não fazer lachonará. O comitê é extremamente importante, porque este comitê organizado é o que vai dizer, olha, queremos contratar aquele professor, vamos aqui conversar. São escolhidos sei lá como, né? No comitê cada um sabe o seu. Existe, por exemplo, aquelas votações que a gente vê na televisão, quem assiste televisão, ou naquelas fechadas, enfim, sobre um sim e um não, ou de uma, não é medida provisória, também não são, às vezes são PEC mesmo, tá? São leis ali. Aí a gente vê aquele quadro dizendo fulano disse sim para isso, né? Ciclano disse não e tal. Quando nós falamos do comitê, não há um nome propriamente dito ali, eles estão reunidos para escolher. Então, chegar numa conclusão, chegar ali numa decisão final, todos em concordância, é o ideal, mas nem sempre isso acontece. Então, dentro do comitê, o que acontece dentro do comitê deve ficar ali. Sabe quando dizem assim que o que acontece em Las Vegas fica? Em Las Vegas é mais ou menos isso. Tem que ficar ali. Senão você já não tem nem confiança neste comitê que está escolhendo. Não pode sair falando como é que foram os votos. Quando nós falamos dentro do direito, num júri, por exemplo, existem os quesitos que são lidos, que são explicados, existe toda aquela demonstração do fato em si, do ato como foi, do processo legal, né? Quando são júri, por exemplo, né? Júri são para homicídio, latrocínio. Então, essas coisas grandes. Nós temos 10 jurados, não é? Que não devem ter contato, não devem ter amizade ali com o réu, nem com uma das partes, na verdade. Nós já vimos isso, como é importante a imparcialidade do juiz, isso cabe para os jurados, não é? E o voto naquele momento é um voto secreto, ninguém sabe quem foi que disse deve ser condenado, deve ser absolvido. E ponto. Mas no comitê eles vão conversar sobre o assunto. Então, se eu sou do comitê, você é do comitê, eu sei o que você respondeu, porque nós estamos conversando. Então, aqui o re-hilute aqui significa não fofocar sobre o que aconteceu lá dentro. Você não foi aceito nesse emprego, você não foi aceito na comunidade, você, enfim, e eu chegar para você e dizer, olha, você não foi aceito porque fulano lá votou contra. Não posso fazer isso, é uma fofoca fofoqueira, é uma fofoca propriamente dita, não é? Que causa intrigas, desamor, ódio e é totalmente inútil, ela só causa coisa ruim, não é? Então, continuando, entrada uma nomeação ou posição comunitária ou organizacional. Seja o resultado final em favor ou não da pessoa, é proibido divulgar a identidade de todo aquele que tiver expressado uma opinião contra a pessoa. Quer dizer, não interessa se é a favor, se é contra, não, o que tem que ficar ali. Fica bem claro, não fica? Fica bem claro. Esse é um dia claro, não é? Mas no momento, na hora dos seres humanos agirem, parece que não é tão claro assim. É claro, mas a gente faz. Ou é claro, mas aqueles que não treinam aqui conosco fazem. Então é proibido. É errado que um membro do comitê diga ao candidato, por exemplo, tá? Eu sou membro do comitê e você é um candidato. Eu chego para você e digo o seguinte: eu estava do seu lado, mas fui derrotado pelos votos dos meus colegas. Que intenção maledicente, que lachonará, que coisa ruim. Que traste de pessoa que sou eu que tenho que chegar para você e dizer isso. Olha, eu até que queria que você entrasse, não é? Há algum interesse aqui? Dá pra gente entender que possa haver algum interesse meu com relação a você? Com certeza. Por que eu estou puxando o seu saco? Por que eu estou deixando claro que não fui eu e sim os outros que votaram? Ou aquele fulano, ainda determino quem foi que votou contra você.
Não é bondade, não é mesmo? Bondade e generosidade. Se eu quiser ter isso, eu posso chegar para o candidato e falar que pena, não foi dessa vez, ou sei lá, qualquer coisa, não é? Dar um beijo na testa. Mas não vem com esse negócio de dizer, olha, eu votei para você, mas os outros não. Tem interesse aí, não é? Porque eu quero ficar de bonzinho, de boazinha na história. Ai, que humano, ai, que dó, ai, que pena que isso existe. Totalmente inútil para o nosso crescimento. O mesmo se aplicaria quando um Beit Din, o Beit Din nós já sabemos, aprendemos lá no estudo do Talmud essencial, que é tribunal rabínico, tá? Beit Din, né? Beit Din, Din com nun no final. Considera um caso e chega a uma decisão contra uma das partes. É proibido que um dos juízes afirme que a votação foi unânime, ou quais juízes estavam apoiando qual parte, ou até mesmo dizer, eu votei em seu favor, mas fui derrotado pelo número de votos contrários, pois é natural que as pessoas guardem rancor contra os que tomaram uma decisão contra elas. Quando diz ali que é proibido que um dos juízes afirme que a votação foi unânime, lá no processo no tribunal rabínico, pense assim, se a pessoa, se foi desfavorável para a pessoa, e eu chegar, eu sou um juiz, e falar que foi unânime, poxa, eu já estou dizendo que todos votaram contra. Dentro de uma comunidade, ali também, todos votaram contra, não é? Ou simplesmente eu dizer aqui que eu votei a seu favor, sendo um juiz, eu votei lá no Beit Din a seu favor, mas eu fui vencido pelo voto contrário dos colegas. Onde é que está a idoneidade deste juiz aqui? Onde é que está, eu sei lá, onde é que está a integridade, a honestidade, a pessoa em si. Eu vou tomar um xarope agora. Eu já tinha feito a bênção e não tomem no bico, mas eu tomo no bico porque é só meu. Ele é só meu, eu sou bem humaninho, eu faço essas coisas. E ele é só meu. E eu já fiz propaganda dele também, melagria é uma delícia, não tem contraindicação e dá uma melhorada. Nesse momento aqui, qual foi, então, que eu disse para vocês, a minha reflexão quando eu estudei esse dia, tá? Nós terminamos Lashon Hará, nós vamos agora para a parte filosófica e antes eu quero contar uma história verídica. Totalmente inútil, que machuca as pessoas e que, na verdade, você deve aprender quando nós aprendermos a rir de nós mesmos, não é? E a rir das situações, nós não vamos talvez nem envelhecer. Nós vamos ficar tão felizes ali, nós vamos ficar rir de você mesmo com as coisas. Mas enquanto nós não sabemos, todos nós, nem nos curarmos das nossas doenças e nem rirmos de nós mesmos em todos os momentos, não valorizarmos demais atitudes negativas das pessoas com relação a nós, quando nós aprendermos isso, ai que bom! Tomara que isso não seja uma utopia, porque eu oro para que isso aconteça. Então, certa feita, estava eu e uns amigos, isso faz muito tempo, tá? Em épocas de eleição para vereador, prefeito, aquele negócio. Vereador, prefeito, não sei mais o quê. Bom, nós estávamos ali e um amigo nosso, um amigo da nossa turma, da nossa galera, né? Ele se candidatou a vereador. Um cara muito legal, tá? Um cara muito legal, muito dado, mas ele não tinha aquele tino político. E a indicação para que ele fosse não era exatamente porque ele era muito querido ou não sei o que, mas porque era de um município que não estava emancipado há muito tempo. Ele fazia pouco tempo que ele era emancipado, um município perto aqui da cidade onde eu moro, um lugar assim, bem menor do que aqui já é pequeno, mas era bem menor. Então, com poucas pessoas, essa pessoa tinha terras lá, tá? Então, seus pais tinham terras e coisa, era do lugar ali, não é?
nascidos naquele antigamente vilarejo, agora município, tudo bem, tudo bem. Então ele pediu para os amigos, olha, me deem força, né? Me deem uma força. Eu me candidatei e a gente realmente deu força para ele. Ele pediu que algumas pessoas que pudessem transferir o título eleitoral fizessem isso e tal. Alguns fizeram, tá? Eu não fiz porque eu não acho isso correto. Nesse sentido, eu não acho correto. Vamos fazer uma campanha, vamos te ajudar. Todo lugar onde tem um pouquinho de mentira, um pouquinho ali de falcatrua, não dá ruim, não dá bem, não é bom, não é certo, não é certo. Eu moro aqui, eu voto aqui. Quando eu fui embora daqui, eu transferi o meu título para outra cidade, mas se eu estou morando aqui, não. Então alguns fizeram isso, outros não. No dia da votação, os pais deles, a família dele toda, né, votava lá. No dia da eleição, todos fomos, né, juntos. Por quê? Porque não era urna eletrônica, não é que o pessoal contava os papeizinhos, né? Aquela contagem manual, não é? Então a gente ia acompanhar o escrutínio, né, do nosso amigo candidato a vereador. Quando nós somos umas 6 pessoas, contando comigo, com ele mais os 6 pessoas. Os lugares, as sessões de votação eram muito pequenas. Se eu não me engano, tinham somente 2 sessões na cidade toda, tá? Então você sabia exatamente quem é que estava votando aqui, quem é que estava votando lá. Ele muito faceiro, muito contente e tal, vamos lá. Então aqueles amigos de infância, aquelas pessoas, os familiares, ele mesmo, estavam numa sessão, enquanto que outros em outra. Na sessão onde estava a família dele, e eu tô rindo porque eu sou má. Agora eu percebi que eu estou um pouco má. Eu estou rindo porque nós precisamos aprender a rir de nós mesmos. Eu não estou rindo com a desgraça dele, até porque ele entrou. Mas quando nós fomos ver então a contagem dos votos, aquela sessão onde estava a família dele, que acho que era pai, mãe, tinha irmãos, sobrinhos, eu não me lembro bem, mas existia ali, sei lá, umas 10 pessoas, e mais ele, votavam todos nessa mesma sessão, não é? E na outra sessão, votava esses 4 que foram junto conosco, porque eu não transferi meu voto, mas esses sim. Nesta sessão, vamos dizer que a família, eu vou chutar números, tá? Vamos dizer que a família e amigos contassem 10, por exemplo, tá? Contassem 10 pessoas. Essa sessão, não sei quantos tinham que votavam lá, mas vamos dizer que a família fosse em 10. Ele teve 3 votos para ele. 3 votos para ele. O que fiquei refletindo naquela época que seria o voto dele, o voto da mãe, com certeza, porque mães são assim, e o voto do pai, eu acredito. Mas os irmãos, os primos, os sobrinhos, os conhecidos ali, não, eles não votaram nele. Detalhe, antes e ali mesmo na fila da votação, eu acompanhei, eu vi com estes olhos que a terra há de comer, eu vi as pessoas, né, os amigos e tal, dizendo, pode deixar, meu voto é seu, rarará. Essas pessoas todas queridinhas. A contagem ficou nítida. Ele e mais 2 pessoas votaram nele. Quando que na sessão daqueles que foram por vontade, foram de amizade mesmo, que foram ali naquela brincadeira meio que de juventude e tudo mais, tinha a quantidade dos votos daqueles 4 mais uns quantos. O final de tudo isso foi que ele acabou entrando como suplente. Então ele foi vereador, mas ele não venceu ali de primeira, né? Ele foi suplente. Eu fiquei refletindo, por que uma pessoa faz isso? Por que você chega para alguém e fala, olha, meu voto é seu, que bom, tudo de bom, e chega na hora e não faz? Eu não estou falando aqui de venda, né, da compra de votos. Não é? Tu dou uma cesta básica e tu vota em mim. Põe as criancinhas militando com bandeirinha de político de estimação, que nem sabe o que é que se trata, nem se é de esquerda, se é de direita, se é verde, se é amarelo, se é vermelho, não sabe coisa nenhuma, incute na cabeça da criança ideologias futuras.
e ela não sabe o que está fazendo ali e tudo mais. Ou você, né, a cesta básica compra as pessoas. Ou aquele que vem sabendo que o fato da pessoa ser candidata e se ela se eleger pode ajudar ela com alguma falcatrua, a pessoa chega e fala assim, pode deixar, vou votar em você, também já fiz aqui já angariei votos, não é? O que faz uma pessoa, então, esses são os vendidos propriamente dito, né? Os que aceitam propina mesmo, né? Os que vendem o seu voto. Mas e esses outros, que não era nada disso? Que chegam para você e falam, fique tranquilo, o meu voto é seu. Por que chegar num lugar tão pequeno, onde ele fica sabendo? Ele ficou sabendo. Com certeza, se ele conhece um pouquinho cada um dos que estava lá, ele ficou sabendo cada um que não votou nele, mas que deu o tapinha nas costas e que depois, quando ele foi suplente, precisou, porque as pessoas pedem coisas para vereadores, não é, dentro do município há pouco tempo emancipado. O que faz uma pessoa ter uma conduta tão torta como essa? Sim, porque nós temos que ter aquela conduta reta, visão reta, né? A reta noção das coisas, não é? Ser um ser humano íntegro. O que faz de um ser humano ser um falcatrua desse jeito? Ele ficou triste, ele ficou muito magoado na época, eu me lembro, isso faz muitos anos, tá, gente? Mas eu lembro. E eu acho que ele deve se perguntar até hoje quais da família foi que não votaram nele, porque dos amigos provavelmente ele ficou entendendo por que nós somos assim. Aí eu entendi que Lachonará não é só com a boca, não é só com a língua, não é só com os ouvidos, mas também é com aquelas promessas que saem da boca mesmo, mas com aquelas promessas, com aquelas falas inúteis de te dizer estou contigo, tamo junto e tão junto coisa nenhuma. Por que então? Não seria melhor você ter aprendido nesse momento a fazer o Shmirat HaLashon? Aquele Shmirat HaLashon que nós aprendemos aqui duplo, o Shmirat HaLashon que é qualitativo e o Shmirat HaLashon que é quantitativo. Fechar a sua boca, não falar coisa nenhuma. Quem não ajuda, não atrapalha. Não é ali atrapalharam e ele não riu de si mesmo, ele não riu da situação, ele ficou muito chateado. Quando ele entrou como suplente, aí ele ficou bem feliz. Bom, não sejamos nós essas pessoas. Não precisa dizer que vai votar, você não vai. Não faça isso. Imagine, aquilo foi engraçado, gente. Aquilo foi triste. Se não fosse, não é trágico, seria cômico. Então, como passou muito tempo, eu estou rindo. O inconcebível. Agora nós vamos partir para a parte filosófica. Novamente, muitas reflexões aqui. É um dia curto, mas um dia cheio de adendos, porque está cheio de reflexões. Agora sim, a bênção da Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nehiyeh bivaro. O inconcebível. É inconcebível que a sobrevivência de uma pessoa seja prejudicada porque ela se recusa a interromper o seu período fixo de estudo para fazer negócios. Olha só, então é inconcebível, quer dizer, não dá pra gente, quando a gente fala assim, inacreditável, então não é concebível que a pessoa não queira, ela não queira parar os seus estudos naquele horário fixo que ela tem para estudar a Torá e tudo mais, e que isso prejudique o financeiro, o ganho dela, não é? Não é concebível uma coisa dessas. Nós vamos continuar aqui. Será que Hashem subtrairia a quantidade do sustento que foi decretada para o indivíduo em Rosh Hashanah, porque essa pessoa respeita fielmente a sua programação do estudo da Torá? Agora eu vou explicar isso aqui. Rosh Hashanah, essa metáfora de que tudo que é decidido no Tribunal Celestial, de que nós viemos com a Tshuvá, todo mês de Elul, toda aquela, a Tshuvá, o arrependimento, lapidação de si mesmo, tudo mais, para termos o nosso nome escrito no livro da vida, no livro das bênçãos,
no livro das coisas boas, da Parnassá, e que tudo que for decidido ali em Rosh Hashanah, no ano todo vai acontecer, não é? Depois nós temos Yom Kippur, que sela o nosso nome, todas essas coisas. Isto é um ritual, é uma metáfora que parece que, como assim? Aí aquele dia lá, o tribunal celestial e tudo, né, vai acontecer daquela maneira. Mas parece ser isso parece ser superficial. A parte que nos diz respeito aqui é muitíssimo mais profunda do que parece. Porque nós não só ficamos entusiasmados, estimulados para utilizar o livre-arbítrio de maneira correta durante todo o decorrer desse ano, como nós sentimos que isso faz parte realmente. Então não é uma metáfora, não é? É uma metáfora, mas é uma metáfora que pode funcionar na prática, e ela funciona. É como quando nós falamos que o tempo de vida nesse ciclo, nesse mundo, nesse momento, aqui nesta encarnação física, é de tantos anos, né? Nós temos aquele destino, aquilo que está escrito, vamos dizer assim, lá no Rosh Hashanah da nossa vida, quando nós nascemos, não é? Mas nós sabemos que aumentar isso nós não podemos, mas com o livre-arbítrio nós podemos diminuir esse tempo. Quando nós falamos assim que os fins não justificam os meios, nós precisamos entender que os meios determinam o final, determinam o fim como vai ser. Então o nosso livre-arbítrio vai dizer respeito sim de como é que vai ser este ano, mas isso está muito elaborado, organizado por todo o judaísmo faz isso de maneira minuciosa, cirúrgica. Então, em Rosh Hashanah, o nosso nome está escrito. Então, será que Deus, que Hashem, subtrairia a quantidade de sustento que foi decretada ao indivíduo em Rosh Hashanah? Porque essa pessoa respeita fielmente a programação de estudo? Quer dizer, será que Deus deixaria com que você não ganhasse aquela parnassá, não fechasse aquele negócio, aquele dia que já estava decretado em Rosh Hashanah, que você receberia, porque você resolveu que não vai lá negociar, mas vai estudar a Torá? Isso é contraditório. Ele não está explícito, nós não estudamos dentro do judaísmo que tudo está guardado para nós. É que basta que nós peguemos, busquemos, usemos as ferramentas dadas por Deus, que tudo que chega até nós, se não chegou hoje é porque não chegou o momento, não é? Que ninguém que está estudando a Torá, no momento que está estudando a Torá, ou que está fazendo as suas orações, as suas preces, que naquele momento surge um negócio, alguma coisa, você vai perder. Nós já sabemos que o Shabat não é um dia de fazer negociação. Então, se você não fizer no Shabat, você não vai ganhar este negócio. Mas então, que Deus é esse? Então, ele subtrairia. Olha que profundo que é isso, não é? Se a perseverança de uma pessoa nessa área resultar na perda de uma oportunidade de negócios, ela não deverá preocupar-se. Aqui está aquilo que é maior que Emuná. Aqui está a confiança. A confiança é nesse processo de Rosh Hashanah. Por quê? Porque este Rosh Hashanah, este lugar, este começo, este recomeço de ciclo anual mesmo, esse nascer de novo, ele é como é que a gente pode dizer, não é visualizado ou nem observado, ele é cuidadosamente, não é observado, ele é cuidadosamente descrito, inscrito, descrito, afirmado e organizado e decretado por Deus. Por Deus. Então, não se preocupe, o Onipotente tem infinitos meios de trazer lucros à nossa porta. Já aconteceu para vocês? Olha só, mais uma coisa aqui. Teve uma conhecida minha, e não relacionará, tá, gente?
Às vezes eu tenho até medo de estar ensinando uma coisa e ensinando outra junto. Não, não é. Nós estamos contando aqui fatos. Ela, por algum motivo, ela não conseguiu lá declarar o seu imposto de renda, eu não sei o que aconteceu, porque teve muito médico no meio, né? Teve muita medicina, muitos problemas de saúde, ela tinha que ter os recibos, essas coisas. Aconteceu que ela teve o CPF dela bloqueado, trancado, então ela teve que ir lá, né, se esclarecer, pagar uma multa, por conta dela não ter declarado ali o imposto de renda, esse negócio aí que aconteceu para desbloquear então o CPF dela. O que aconteceu foi que puxando lá nos arquivos, não é, esse tempo todo que ela tinha gasto dinheiro com oncologia, coisas caras e tal, algumas ela tinha pego o recibo dos médicos, outras não. Aconteceu que foi descoberto que neste momento que ela foi ter que pagar esta multa de R$100 e poucos, ela tinha o órgão devia para ela R$3.000. Então, às vezes, quando a gente fala aquele negócio do Deus escreve certo por linhas tortas, é uma coisinha tão chulinha, mas que realmente funciona. Veja que ela tinha R$100 e poucos para pagar, mas ela recebeu muito mais do que isso, não é? Isso ela não estava estudando a Torá, mas eu quero dizer aqui que não fique com medo se nesse momento você está fazendo as bênçãos, você está fazendo preces, o teu telefone toca, é alguém com um negócio para você e você vai perder se não parar ali seu estudo, porque nós estaríamos diminuindo, reduzindo a divindade a muito menos do que meros níqueis, não é mesmo? Se eles não chegarem hoje, chegarão outro dia. Uma coisa é certa, até o final do ano, toda a renda que tiver sido decretada nos céus será nossa, como ensinaram os nossos sábios. Toda a renda de uma pessoa é fixada a cada ano, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. E todo o esforço e astúcia comercial do mundo não lhe renderão nenhum centavo a mais. Quer dizer, se você não fizer este negócio, não foi por conta disso ou por conta daquilo. Foi simplesmente porque não estava decretado lá que esse seria seu. Então, vamos aproveitar esta parte tão mística de Rosh Hashanah, essa coisa tão importante, não é? Esse simbolismo de ter o nome inscrito e ter as bênçãos garantidas. E não importa se algumas coisas não dão tão certo durante o ano. De Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, tudo que foi decretado será cumprido. É missão dada, missão cumprida. Hashem não é um soldadinho raso, não é? Ele é o chefe do exército, é o nosso rei. Bom, com certeza, e se não for, por exemplo, se não for para vir para você, não vai vir. Então também não adianta ficar, tá? Não deixe de estudar a sua Torá, não deixe de fazer suas bênçãos. Esse é o resumo aqui do negócio. Com certeza, não podemos esperar melhorar nossa situação contrariando a vontade de Hashem. Aqui está a máxima. E interrompendo o estudo da Torá para obter lucros ou dando menos tzedakah do que podemos dar. Somente os perversos melhoram sua existência material neste mundo, transgredindo a vontade de Deus. Como está escrito, e ele recompensa aos seus inimigos durante a sua vida, para fazê-los perecer. Isto está em Devarim 7:10. Não é o nosso assunto agora, este vídeo é sobre o Lashon Hara, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan, que eu esqueci de falar. Não é sobre outros assuntos, mas essa última frase, ela não só nos acalenta, como ela é grandiosa, ela é confortadora, ela nos coloca num lugar de calma, fique tranquilo, as coisas vão acontecer. Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte de maneira reta, não é? Reta atenção, reta conduta. A sua vida é uma vida ética, moralmente falando. Como é que é? Como é que as coisas estão acontecendo? Aí, o que é que você vê? Você vê esta frase: somente os perversos melhoram sua existência material neste mundo, transgredindo a vontade de Deus, como está escrito. E ele recompensa aos seus inimigos durante a sua vida para fazê-los perecer. Você olha e diz: como é que pode ser que aquele lá
além de ser mau, ele é perverso e faz falcatrua e tem as coisas, e eu que sou justo, que sou reto, não tenho. São aqueles mesmos ajustes aos quais nós sempre falamos, aos quais nós damos aqui adendos por conta do meu entendimento, sim, teosófico, espiritual e principalmente reencarnacionista, de que nós sim temos que parar as arestas, nós temos que cortar a grama baixinha, curtinha, nós temos que ajeitar a nossa casa, nós temos que cuidar do nosso veículo, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos plantar uma tamareira, nós precisamos fazer tudo isso. Então, quando nós estamos com esses méritos, essas recompensas que a gente chama, porque é por falta de outra palavra, o resultado das nossas ações. Quando o resultado das nossas ações vem um pouco demais, né? Aquele resultado acelerado que a gente chama, aquele mérito às vezes meio negativo, acelerado de nós recebermos por que nós temos que ficar tranquilos? Porque este é um mundo físico de 80, 90 anos, mas nós temos depois, e o depois, e o depois. Então você, que é perverso, que soube só fazer falcatrua, né, que transgrediu todos os ordenamentos, você que nem lê a Torá, você que nem estuda, você que nem, enfim, que é perverso, que rouba nos negócios e tal, para você está aqui escrito, olha só, somente os perversos melhoram sua existência material neste mundo transgredindo a vontade de Deus. Quer dizer, esta dívida que você tinha antes, sim, de outras vidas, e dessa vida aqui também, essas coisas que nós estamos aqui acelerando o nosso pagamento, você não vai acelerar. Então só os perversos, não tem a sua vida melhorada transgredindo, porque você vai ter os resultados do seu roubo aqui, mas você não está acelerando tudo isso que o não perverso, que o justo está. Então você vê às vezes muitas doenças, muitas coisas, parece que vem tudo junto, é a velha e boa frasezinha do quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque nós estamos ajustando mais rapidamente. É como quando você dá uma entrada. Sabe? Vai comprar um negócio e a pessoa te fala assim, tantas vezes no cartão. Aí você diz assim, mas e se eu te der uma entrada? Ah, daí fica menos. Quantas vezes sem juro? Aí a pessoa vai dizer 6 vezes sem juro, mais do que isso vai ter juros. Às vezes você não pode, então você vai ter os jurinhos. Esse é aquele... São ajustes, mas às vezes você pode ser que tenha e você vai querer sem juros, mas aí você tem entrada. Eu quero acelerar o meu pagamento, eu quero acelerar o cumprimento desta dívida dando uma entrada em dinheiro, por exemplo, uma entrada à vista. Então, sim, fique tranquilo com isso também. A máxima ali diz, com certeza, não podemos ter esperanças de melhorar nossa situação, contrariando a vontade de Hashem. Ele está falando aqui com pessoas justas, com pessoas íntegras, com pessoas idôneas, com pessoas honestas, com pessoas que buscam o crescimento, com pessoas que estudam, não fazer Lashon Hará e fazer Shmirat Lashon qualitativo. Falar não só quando tem certeza, ouvir não só quando aquilo é importante, mas quando isto pode mudar realmente o resultado, e o resultado para melhor da nossa vida em comunidade, da nossa vida na sociedade, da nossa vida no planeta. Então é isso. Esse foi o dia 120 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam conseguindo treinar isso, e eu gostaria de pedir que não só curta, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu, e ative o sininho, já falei, e se inscreva se não for inscrito, todas essas coisas, mas comente aqui embaixo se você chegou até o fim, comenta alguma coisinha sobre o assunto. Abra a sua casa aqui, abra seu coração para nós e me conta alguma experiência sua, ou simplesmente me dá um oi para eu saber que você esteve por aqui. Um ótimo dia a todos nós no dia de hoje, sem Lashon Hará,
o Shmirat Lashon e procurando ter empatia com relação ao outro e não dizer para ele alguma coisa que você não tem intenção de fazer, nem muito menos ter uma intenção maligna com relação a alguém. Não diga para alguém que você votou nela se você não votou, que você está do lado dela se você não está. O tamo junto virou uma coisa que nem o coraçãozinho e o eu te amo. Vamos fazer essas palavras serem verdadeiras mesmo? Vamos fazer um coração porque nós queremos mesmo mandar um coração? Vamos dizer eu te amo porque nós estamos aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos? E vamos dizer tamo junto, nessa gíria tamo junto? Vamos estar juntos de verdade? Então, coloca aí um tamo junto para me ver que você esteve por aqui. Tchau, ótimo dia.